Boa noite, vamos lá para a nossa quarta aula de Química Inorgânica. Hoje a gente vai falar da segunda função inorgânica, que é a função base, tá? Então a gente aprendeu lá, falamos sobre os ácidos, né? Que os ácidos, para ser um ácido, tem que liberar H+, tá? Em solução aquosa. Essa é a definição de Arrhenius. Vamos continuar com a definição de Arrhenius, agora na função base, tá? Vamos começar. Então, olha só, base é aquela que sofre dissociação, tá? Libera OH, agora OH, tá? OH negativo como único ânion em solução aquosa, tá? Então, lembra que a gente viu lá na primeira aula que dissociação é separar? Então, base faz dissociação, tá? Ela separa os compostos iônicos. Então, se são compostos iônicos, são formados por cargas. Então, somente separa, certo? Então, esses compostos, eles são formados por metais, tá? E NH4. O único que não vai ser um metal vai ser o NH4, tá? É uma exceção. Ele não é um metal, porém ele é considerado base, tá? Porque ele consegue formar o OH, tá? A hidroxila. OH, esse ânion, ele é chamado de hidroxila, tá? Este é o nome que leva o OH, certo? Então, temos aí, ó, o NaOH, quando é colocado em solução aquosa, sofre a dissociação e libera a hidroxila, tá? Temos aqui embaixo o CaOH, tá? Quando sofre uma dissociação, libera hidroxila. Olha aqui, eu tenho cálcio e OH2. Então, eu tenho dois OHs. Eu tenho duas hidroxilas aí. Então, a hora que ele for dissociar, vai liberar dois OHs em solução aquosa, tá? Então, eu vou ficar com duas hidroxilas, dois ânions, certo? E o meu cálcio vai ser eletronegativo 2, tá? Ele vai ter o NOx 2, tá? Então, olha, vale lembrar aqui que o cálcio, o sódio ele é da família 1. Então, ele sempre vai ter a carga fixa, um A. Então, ele sempre vai ser, o NOx dele sempre vai ser 1, tá? O cálcio ele é da família A2. Então, ele também, vai ter o seu NOx fixo, sempre vai ser 2, tá? Sua carga vai ser 2, certo? Vamos ver mais. Vamos dar nome, tá? Então, aqui é bem mais fácil do que o ácido. O ácido era muito mais complexo. A base é muito de boa. Então, para a gente nomear as bases que têm os metais com cargas fixas, ou seja, aqueles que levam um NOx só de oxidação, né? Quando combina com outro íons, é dessa seguinte forma. A gente vai falar hidróxido mais o nome do metal. De boa. Olha aqui os exemplos, olha. No caso, eu vou ter aqui o meu cátion, o meu ânion, certo? O meu cátion é o metal, o meu ânion, o OH, o hidróxido, certo? Então, vai ser assim, hidróxido de potássio, KOH. BaOH2 vai ser, o que é o Ba? Bário. Então, vai ser hidróxido
B, bário. O alumínio, AlOH3. Hidróxido de alumínio. Gente, de boa, né? Então, todos metais que têm carga fixa, tá? Não variam a sua carga. É muito fácil, né, de saber quando eles têm as cargas fixas. É só falar hidróxido e o nome do metal, certo? Magnésio, potássio, alumínio, cálcio, esses têm carga fixas, tá? São exemplos de que tem cargas fixas, tá? Sempre vai ser da família 1 ou da família 2, certo? Então, é fácil de identificar. Aqui, olha, são os metais que eles podem variar a sua carga, tá? Eles podem ter carga diferente. Então, olha só, olha aqui esse exemplo aqui, olha. O ferro, tá? OH2. Ferro, OH3. Os dois são hidróxido de ferro. Porém, eles têm fórmula diferente, né? Então, eles não podem levar o mesmo nome. Então, quando for assim, como que a gente vai nomear eles? A gente vai colocar hidróxido mais o nome do metal mais o NOx, tá? E daí vai ser em algarismo romano, certo? Então, aqui, olha, o ferro OH2. Eu vou colocar hidróxido de ferro 2. Qual é o número de oxidação dele? Mais 2. Como que eu sei o número do NOx dele? Sempre ele vai estar... Só olhar aqui. Sempre é só olhar aqui que a gente já vai saber, tá? Olha lá. E aqui, o ferro OH3. Hidróxido de ferro 3. E eu coloco em algarismo romano. Qual que é o número de oxidação? 3, tá? Então, por quê? É muito fácil, olha. Cada OH vale menos 1. Se eu for fazer o cálculozinho lá do NOx, vai dar 2, certo? Ou vai dar 3. Então, aqui é muito fácil, não preciso fazer nada. É só eu olhar aqui a oxidação, que eu já sei o número de oxidação, certo? Ou também eu posso fazer dessa forma, usar o sufixo oso e o ico, igual a gente viu lá no ácido, tá? Então, olha, hidróxido mais uma parte do nome do metal e o final, o sufixo oso ou ico. Também a mesma coisa, como que eu vou saber o NOx dele? É só eu olhar a hidroxila. Quantas hidroxilas tem? Esse é o valor do NOx, tá? Da oxidação. Então, lembra que a gente viu lá em ácido? Quanto menos oxidação, termina com oso, pouco. Quanto mais oxidação, termina com ico, de rico, tá? Então, olha lá o ferro aqui, ó, de novo, o exemplo. Ferro, hidroxila 2, então eu vou colocar hidróxido ferroso, porque eu tenho, o meu NOx vale 2, tá? Mais 2 de oxidação, pouco. Comparado aqui, 3, eu tenho 3 hidroxilas, então vai ser hidróxido férrico, tá? De boa também, até aqui. Olha lá os outros exemplos. Hidróxido com cuproso, tá? Ou hidróxido de cobre 1, tá? Porque eu tenho uma hidroxila só. Olha aqui, hidróxido cúprico, tá? Ou hidróxido de cobre 2. Por quê?
aqui tem mais hidroxila do que aqui, tá? Para poder diferenciar. PB é o chumbo, tá? Então, eu tenho hidróxido de chumbo 2. Porque quantas hidroxilas eu tenho? 2. Hidróxido de chumbo 4. Porque eu tenho quantas hidroxilas? 4. Então, se eu for falar hidróxido com o sufixo oso, como que eu vou fazer? Eu vou colocar hidróxido chumboso e hidróxido chumbico. Não é chumboso e nem chumbico, tá, gente? É plumboso e plumbico, tá? Plumbo é chumbo, chumbo em hebraico. Então, fala plumboso ou plumbico, tá? Ó. Então, olha, quanto às classificações, tá? Quanto ao grau de ionização. Então, a força básica, ela está relacionada com o quê? Com a solubilização, tá? Quando eles são muito solúveis ou pouco solúveis ou insolúveis, tá? No meio aquoso. E isso vai dizer se vai liberar muito hidroxila ou pouca hidroxila. Se eu tenho uma base forte que ela é pouco solúvel, tá? Ou muito solúvel, ela faz o quê? Ela dissolve com mais facilidade, então ela libera mais OH no meio aquoso, certo? Então, são classificados como base forte aqueles que são mais solúveis, tá? As bases que são mais solúveis. Então, olha, o grau de dissociação é maior ou igual a 50% são os hidróxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Muito solúveis ou pouco solúveis, tá? Acontece a solubilidade. Eles liberam OH+, tá? Um com muito mais facilidade do que o outro, mas os dois liberam. Então, muito solúveis são os hidróxidos dos metais alcalinos e NH4OH. E os poucos solúveis são os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos, tá? Exceto o magnésio e o bário, tá? O resto, todas as bases fortes, a gente pode encontrar na família 1A e na família 2A, tá? Exceto o magnésio e o bário. Eu não coloquei ali o barílio, mas ele também é à parte, tá? Descarta ele. Bases fracas, tá? Então, são aquelas que dissociam menos que 5%. Então, muito pouco. Então, é base muito fraca. Quem são elas? As demais, tá? Tirando os metais, né? Alcalinos e os alcalinos terrosos. Todos os outros, tá? Incluindo o magnésio e o berílio, tá bom? Então, essas bases fracas, elas são insolúveis. Elas não têm muita dificuldade para para dissolver, né? O OH no meio aquoso, para liberar o OH no meio aquoso. Então, elas são bases fracas, tá?
liberam OH, mas muito pouco. Então, olha aqui o exemplo de bases fortes. NaOH, que é o hidróxido de sódio, certo? Hidróxido de potássio, hidróxido de lítio e hidróxido de cálcio. Exemplos de bases fracas. Quem que é ali, olha? É o hidróxido que? Ferroso. Hidróxido, o que aqui? Rico. Hidróxido de zinco. Hidróxido do que? Chumboso? Pumbloso. Hidróxido do que aqui? Pumblico? Pumblico. Hidróxido de cúmbrico, certo? Gente, pelo amor de Deus, não é chumboso e nem chumbico, é plumboso e plumbico, tá? E a classificação quanto ao número de hidroxila. Então, como que pode ser chamado? Quando eu tenho uma hidroxila, monobase. Quando eu tenho duas hidroxila, dibase. Quando eu tenho 3 hidroxila, tribase. Quando eu tenho 4 hidroxila, tetrabase. A dibase, tribase, tetrabase, a partir de 2 hidroxilas, eu já posso classificar como polibases, tá? A fórmula estrutural da base é muito fácil, muito de boa, gente. Não tem BO, tá? É só quando for mais de uma hidroxila, colocar aqui, né, o ânion e ela ligada no metal. Só isso, não tem segredo, tá? OH sempre no hidrogênio, tá? E o oxigênio vai ligar no metal, tá? Como a gente viu lá em ácido. Os indicadores, tá, de substâncias, eles são muito legais. Por quê? Porque eles conseguem mudar de cor na presença do OH, da hidroxila, ou na presença do H, tá? Do hidrogênio. Então, quando eles aparecem de uma cor, quando tem muita OH, eles mudam de cor quando tem muito hidrogênio só. Então, eles são indicadores de ácido básico, tá? Eles são chamados assim. Então, olha, os mais comuns, eles são o tormassol, que ele apresenta uma cor vermelha, rosácea, na solução ácida e azul na solução básica. O fenolfaleteína, ai que nome difícil, ele fica incolor no ácido e ele fica vermelho, bonito, na solução básica, tá? Nos alcalinos. O azul de bromatimol, ele fica amarelo na solução ácida e ele fica azul na solução básica, tá? Quando tem muito OH, muita hidroxila. Alaranjado de metila, ele fica vermelho na solução ácida, na presença de H+, e ele fica amarelo na presença de OH-, de hidroxila. Então, são indicadores de ácido básico. É muito legal. A gente vai ver muito isso mais pra frente, tá? Agora eu só tô falando dando uma pincelada
porque é muito legal fazer aula de laboratório com eles, para a gente ver a alteração. Então, assim, gente, não é necessário a gente experimentar, tá? A gente não precisa experimentar hidróxido de potássio para saber se é alcalino mesmo. Pode ficar tranquilo que a gente tem indicadores para isso, tá? A gente não precisa experimentar ácido sulfúrico para ver se ele é ácido mesmo. A gente tem indicadores para isso, tá? Então, fica tranquilo, tá, gente? No laboratório a gente não vai experimentar nada. A gente vai usar os indicadores, ok? E aqui, olha, são formados soluções ácidas. O ácido muriático, suco gástrico, líquido de bateria, limão, laranja, maçã, tomate, banana, pão, queijo, vinagre, refrigerante, café, vinho, cerveja, urina, água de chuva, saliva, leite de vaca. São formados por soluções básicas ou alcalinas. O sangue, a água do mar, dentifrícios. Ai, gente, esses nomes difíceis, né? Clara de ovo, tinta de cabelo, leite de magnésio, água de cal, bicarbonato, que pode ser o sal de fruta ou fermento, sabonete, sabão, sapólio, limpador de fornos e amoníacos. Certo, gente? Então, encerro aqui a nossa aula de base. Na próxima aula a gente vai falar sobre sais. E eu vou passar os exercícios lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado. E hoje foi curtinha a aula. Até mais!